acordou, segunda-feira faz o quê? Esse profissional, sabe? É realmente um passo a passo, assim, minucioso. Tipo assim, beleza. A pessoa acordou, por exemplo, um exemplo bem, bem besta, tá? Durante a faculdade, eu sempre estudei muito sobre psicologia da infância. E eu sempre gostei de crianças. Eu falei, então, trabalhar com crianças. É isso. E o que acontece? Aí eu comecei a pesquisar, beleza. O que é que faz um psicólogo infantil? Aí eu comecei a clinicar. Primeira coisa que eu não sabia, tinha que montar todo o espaço. Então, assim, não era só uma sala com 2 cadeiras, entendeu? Tinha que ter vários jogos, objetos projetivos, lápis, massinha, não sei o quê, parará, 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 parará. E aí, ou seja, já tinha esse trabalho e durante a faculdade eu usava o que tinha na faculdade, mas depois que me formar, você tem que construir aquele do meu dinheiro. Então, assim, já era um ponto. Eu falei, ixi, eu não sabia que isso aqui era tão mais caro do que quem atende adulto, que é só 2 cadeiras, embaixo de uma sombra, você consegue atender. Aí eu, ok, cheguei lá, comecei a atender as crianças e eu fui premiada, assim, no meu estágio, as 2 crianças mais desorganizadas mentalmente daquele hospital, entendeu? Que era onde a gente atendia. Então eu peguei 2 casos muito bravos, assim, que eu fiquei, Jesus Senhor, não sei o que fazer com isso aqui. Aí, beleza. Outra coisa, lidar com os pais. O que me fez desistir de trabalhar com infância foi ter que trabalhar com os pais. Eu falei, gente, se eu vou ter que atender os adultos, eu vou logo atender adulto, entendeu? Porque não adianta eu trabalhar com a criança aqui, organiza. A criança chega em casa, a família desorganiza. Eu falei, gente, não tem como. E aí tive que começar a conversar muito com os pais, trabalhar muito com o pai. Eu falei, rapaz, acho que psicoterapia são os pais. Não é a criança. Tá entendendo? E aí, ou seja, era todo um outro rolê que eu achava que era chegar lá e passar o dia brincando com as crianças, porque o atendimento clínico infantil envolve muita brincadeira, lúdico, que é uma coisa que eu amo. Mas não é só isso é a menor parte. Tá entendendo? Fora todas as outras coisas burocráticas da clínica, não sei o que. Então, assim, a minha dica, se você não sabe nem o que é que pergunte para um profissional, me conta a tua rotina. Acordou segunda-feira, faz o quê? Que ele vai falar várias coisas que você não sabia. Eu vou ter que pegar não sei o que, não sei aonde primeiro, vou ter que reservar a sala, vou ter que falar com a menina, vou atender o pai, vou atender a mãe, vou corrigir teste, não sei o que. Então, assim, tente desmiuçar na maior riqueza de detalhes que você puder a rotina desse profissional. Porque provavelmente com isso você vai ter um bom norte de o que é que ele faz, o que é que ele não faz, como é que ele gasta o tempo dele. Entendeu? Porque, por exemplo, a pessoa que faz jogos, ela não fica só jogando, ela gasta muito mais tempo criando código, as coisas, e talvez dá tempo da realidade para jogar alguma coisa ou outra ali. Tá entendendo? Então, isso da rotina, eu acho que é um bom norteador para quem não sabe nem por onde começar a pesquisar. Sim, e aí, de novo, você vai conseguir diferenciar muito qual é a rotina de um cara de scaling, qual é a rotina de um cara de snowball. A mesma coisa no League of Legends. Pergunta para um Mononasus como que ele joga. Não faz nada, pelo menos 15 minutos de jogo ele não faz nada. Ele vai ficar farmando. Pergunta para um Monovene, ele vai falar para você, cara, não faz as coisas no começo. Inclusive recentemente, começo do ano, né, mas enfim, fiz um vídeo com um cara que é main Evelyn, e aí ele falou, você precisa da sua ultimate. Se for para ceder campos na selva no começo do jogo, beleza, fique vivo até a sua ultimate. Depois disso você começa a jogar, entendeu? Então não é, por exemplo, que um jogador de Olaf vai falar. Ele vai falar, não, o quê? Estão invadindo sua jungle? Rebenta o cara, como assim? Vai invadir sua jungle? Invade a dele. Sabe, tipo assim, é outro pensamento, é outro rolê, porque, de novo, Olaf é snowball, Evelyn é scaling, então você tem Evelyn mediano, né? Mas é mais pro scaling que pro snowball. Então, assim, você tem essas maneiras diferentes de abordar tudo, né? E de ver. Então, você vai começar a entender que, por exemplo, a rotina, né? E a maneira de ver o mundo, a maneira de trabalhar e tal, de um cara que é concursado, que é, sei lá, acordou, vai lá, estuda, pá, não sei o que, faz alguma coisa, depois volta a estudar, tem os horários sempre muito disciplinado e tal. É diferente do cara que é CLT, né? Que, por exemplo, é o cara que não é tão proativo, ele só vai lá, faz o dele e sai fora, mas é todo dia a mesma coisa. Ou então o cara que é mais proativo, que ele vai, faz o dele, mas ele sempre tá tentando procurar uma coisa para crescer na empresa, lá. Do cara que é empreendedor, que tipo assim, acorda num dia no horário, no outro dia no outro horário, faz um monte de coisa, trabalha até meia-noite, depois ele volta, tal. Que é um pouco do meu caso. Muita gente vê o casting, só que, então você vai lá e fica na frente da câmera e fala lá umas 3 horas, tá tudo certo, né? E não é bem assim, o tempo de preparação, a gente chega 4, 5 horas, às vezes, na Riot antes, para poder preparar, fazer uma pá de coisa, questão técnica de voz, questão de estudo mesmo do jogo, então não é tão simples, eu não é querendo puxar sardinha pro meu trabalho, mas realmente não é tão simples, então se um caster, ou uma pessoa que quer ser caster, vem trocar ideia comigo,
né, vai saber que, pô, esse estilo mais snowball do caster, de ter que ir atrás dos seus trabalhos e fazer acontecer, e ser muito proativo, né, e fazer muitas vezes muita coisa sozinho também e tal, para conseguir rodar bem nos freelances e aí ter uma carreira disso, né, que é essa questão de fazer coisas cedo na carreira, o snowball que a gente está falando, talvez a pessoa vá se surpreender, porque ela achou que era simplesmente estudar o jogo, fazer uma live e comentar, e as pessoas iam achar isso incrível, e na realidade não é.